Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6. Amém? Diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Amém. Agora abra Efésios, capítulo 4. Versículo 11. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aleluia. Agora vá para 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aleluia. Amém? Amém. Versículo 31 do 12 diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, que vai falar do amor. E aqui no capítulo 12 de Romanos que nós lemos, também logo em seguida que fala dos dons, vai falar do amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Graças, Senhor. Obrigado por tua graça, por tua fidelidade e por teu amor. Obrigado por este dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Abençoe-nos com a tua palavra, Senhor. Fale conosco. Dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esses três textos vão falar de dons, né? Os três textos que nós lemos vão falar de dons. E é interessante que aqui em Romanos, só o único que é um dom mais de fala é o de profecia. O resto é mais de serviço, de fazer, de entregar. Claro que a profecia também é serviço. Todos os dons é para servir o corpo de Cristo. Porque o dom é o quê? É um presente, é uma dádiva que Deus nos deu. E nesse contexto do capítulo 12 de Romanos, está falando aqui do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento conosco, com nós mesmos, e do nosso relacionamento com a igreja. E a igreja, no nosso relacionamento com a igreja, nós temos que
servir. Nós fomos chamados para servir uns aos outros, para cuidar uns dos outros, e todos nós recebemos de Deus dons. E aqui, o primeiro que vai ser citado aqui é o da profecia, e esse dom, muitas das vezes, mal interpretado, mal entendido, e profeta não é aquele só que diz assim diz o Senhor, ou que diz que recebeu uma revelação do Espírito Santo, mas é aquele também que fala da palavra de Deus, que explica a palavra de Deus, que busca dar discernimento à palavra de Deus para aqueles que o ouvem. E nesse versículo que vai falar da profecia, daquele que profetizar, use-o na proporção da sua fé. E é interessante que usar de acordo com a fé é que não pode a profecia estar desconexo com aquilo que eu professo como fé. É verdade? Então, tem que estar na medida da fé. A minha fé é o quê? É em Jesus. Então, o que eu falo tem que ter alguma coisa a ver com aquilo que Jesus é ou que Jesus disse. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que Jesus é o Espírito de profecia. Em João capítulo 1 vai dizer que ele é o Verbo. O verbo vivo que desceu do céu, ele é a palavra. Então quando eu profetizo, quando eu falo, eu tenho que falar da maravilha que Jesus é. Tem que ter a ver com aquilo que é fé para mim. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas entregando profecias, revelações, e eu vi uma hoje muito interessante. Não sei se vocês viram uma mulher que foi presa agora esses dias, eu não lembro o nome dela agora, mas ela foi presa agora porque estava com falcatrua, estava fazendo coisa boa, né? Estava fazendo coisa errada. E eu vi um profeta falando, pegou na mão dela e falou assim: eis que eu te digo que um anjo está entregando uma chave na sua mão, e não é uma chave de um apartamento, é de um condomínio fechado. Falei, essa cumpriu, glória a Deus. Foi parar num condomínio fechado. Deus é fiel, né, irmão? Ela recebeu pensando em outra coisa. Pensou que ia ter um condomínio fechado. Ela recebeu, foi a cadeia, né? Você vê como é que... E a pessoa fala como se fosse Deus que estivesse falando, né? Querendo exaltar. E o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus, né? Então, o que profetiza-se de acordo com a fé. E a fé nossa é a fé no Cristo, e o Cristo crucificado. E o Cristo crucificado nos chamou para uma vida de cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, ter condomínio fechado não faz parte do Evangelho, não é verdade? Então, o Evangelho, irmãos, é poder de Deus para aqueles que creem. E, como eu disse semana passada, a gente acredita nos dons espirituais. Nós somos uma igreja pentecostal, e sendo uma igreja pentecostal, a gente acredita nos dons. Mas há uma questão que tem gente no meio evangélico que acredita que os dons cessaram. Quando morreu o último apóstolo, acabou-se os dons. Tem gente que entende assim. Tem gente que é ignorante com relação aos dons. Não sabe, não conhece e também não faz questão de saber. E tem um outro tipo de gente que é aqueles que têm medo. Tem gente que tem medo. Por quê? Por causa da cultura, por causa do costume, por causa de muitas coisas que já viram acontecer por causa dos dons espirituais, aí acaba ficando com medo. E tem nós que acreditamos, que sabemos que Deus ainda derrama, que o Espírito Santo ainda age e trabalha por nós, mas que precisamos buscar mais conhecimento desse Espírito Santo, desse poder de Deus, disso que faz parte da igreja do Senhor, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então os dons estão aí para servir. E é interessante que quando a gente pensa nos dons espirituais, que algumas pessoas pensam assim, que ter um dom espiritual vai medir o meu nível de espiritualidade. Um super crente tem que falar em língua bastante, um super crente tem que falar assim diz o Senhor, um super crente tem que estar sempre falando palavras e dando glória a Deus, e vai medindo por aí.
Mas quando a gente olha para o capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente vê que Paulo está corrigindo esse povo, ensinando esse povo sobre os dons, e no capítulo 1 ele vai falar assim, é o seguinte, no meio de vocês, eu vejo que vocês não são espirituais, e que vocês agem como menino, e que no meio de vocês tem acontecido isso, e ele vai falando a infantilidade daquela igreja, do jeito que aquela igreja estava se conduzindo, com relação ao evangelho, com relação aos relacionamentos. Mas o que é interessante, que no capítulo 1, Paulo vai dizer assim, escrevo isso à igreja do Senhor. É isso que me deixa contente, porque apesar de todos os defeitos que eles tinham, eles não deixaram de ser a igreja do Senhor. Então, há uma probabilidade das pessoas entenderem errado e praticarem algumas coisas erradas com relação aos dons espirituais? Sim, mas nós não podemos ter medo, nós não podemos deixar de buscar e nós não podemos deixar para lá e falar assim, nós não precisamos disso para ser igreja. Nós precisamos disso para ser igreja. Porque por mais bagunçado que Coríntios era, eles tinham os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que age na igreja para quê? Para transformação. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós precisamos buscar, como disse Paulo, com zelo, os melhores dons. E qual que é o melhor dom? Daí alguém vai ler lá e vai dizer, não, é o dom de profetizar, porque profetizar a palavra e tal, todo mundo profetiza e as pessoas entendem, em 1 Coríntios capítulo 14 vai estar escrito isso. Mas qual que é o melhor dom? É aquele que Deus tem para mim. O melhor dom é aquele que Deus escolheu para me presentear. Mas qual que é? Busque que Ele vai te entregar. E é interessante, irmãos, porque quando a gente vê Paulo falando, e ele vai falar aqui em Romanos, ele vai falar do corpo de Cristo, vai falar dos membros, e em 1 Coríntios capítulo 12 ele também vai falar dos membros, e em Efésios ele vai falar da unidade do corpo de Cristo, de que o corpo é formado por partes, como nós falamos semana passada. Tudo no nosso corpo tem uma função, não é verdade? E o corpo precisa trabalhar de acordo. A igreja da mesma forma, nós somos um corpo, nós temos os dons, nós somos membros uns dos outros. Se um está doente, o outro sofre. Se um está feliz, os outros se alegram. E assim nós vamos vivendo. Mas nós precisamos buscar esses dons para quê? Para a edificação desse corpo. Paulo vai falar aos Efésios que uns foi chamado para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. E tem mais um que eu esqueci agora. Apóstolos. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. 5 ministérios. São 5 dons ministeriais, que é os dons de serviço. E numa igreja, para ela ser edificada, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter aquele que é apostólico, é o apóstolo. O que é ser um apóstolo? É alguém que planta a igreja? Não, também é, mas é alguém que vai na frente. Quando um imperador ou um rei ia para determinado lugar, ele mandava alguém na frente para preparar um lugar, preparar um ambiente onde ele ia ficar, onde ele ia passar. E é interessante que o apóstolo, e não é chamado de apóstolo, mas o João Batista foi aquele que foi profetizado, que viria na frente e endireitaria o caminho para o Senhor. E foi o que João Batista fez, é o dom do apostolado. Ele vai na frente, ele vai limpando, ele vai preparando o caminho, ele vai preparando um lugar para quê? Para a chegada de Cristo. Então, nós precisamos ter esse dom apostólico, nós precisamos ser uma igreja apostólica. E nós precisamos estar fundamentados no quê? Na doutrina dos apóstolos. Então, uma igreja apostólica é uma igreja que está embasada na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ter no nosso meio evangelistas. Pessoas que têm o dom e vontade de evangelizar. Mas daí você pensa assim, essa é a função de nós todos. Porque Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda
criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, é interessante nós pensarmos que o dom de evangelista, todos nós precisamos buscar. Mas tem gente que tem o dom já em si de evangelizar. Não é verdade? Tem gente que já tem uma facilidade muito grande de evangelizar. Eu já tenho dificuldade, porque daí eu já começo a falar e começo a pregar para a pessoa, e daí daqui a pouco ela já não entende mais nem o que eu estou falando, porque eu já começo a ir para um lado muito complexo, e daí eu falo, eu acho que essa aula nós vamos ter que ir outro dia. Mas tem gente que tem facilidade de trazer isso à tona, exemplificar, e a pessoa ouvir e falar, oh, é mesmo, entendi, eu preciso disso. E o dom vem acompanhado do quê? De um toque especial, porque a pessoa fala, o outro entende e recebe. Não é verdade? Não é só assim, não é só ter a facilidade de pregar, mas é ter a facilidade de ser ouvido. E em sendo ouvido, o Espírito Santo trabalha. Porque às vezes a gente até fala fácil, mas a gente não consegue ser ouvido. E a gente não tem aquele toque especial que a pessoa em ouvindo vai falar assim, eu preciso disso, eu reconheço isso e eu aceito isso. Aí tem, irmãos, e você já, conforme a gente vai falando, você já vai identificando quem é o que aí. Quem tem esse dom, quem tem... Precisa na igreja ter o evangelista, ter o apóstolo, ter o pastor. O que é pastor? E todos nós também fomos chamados para ser pastor, para cuidar uns dos outros. Eu li um livro do pastor Fernando Mardegan, e eu esqueci o nome agora, mas era sobre todo mundo ser pastor. Eu gostei desse livro, por quê? Porque às vezes a gente joga responsabilidade para quem está na liderança, para quem tem o título, mas nós somos chamados para pastorear, para cuidar uns dos outros. O que o pastor faz? Ele cuida, ele zela, ele protege, ele exorta. E exortar, que aqui em Romanos capítulo 12, é muita informação, né, irmãos? Que aqui em Romanos capítulo 12, exortar é o quê? É dar ânimo. Porque a gente lê exortar, geralmente a gente pensa, esse é aquele que vai exortar, eu tenho o dom. Dom de exortar é para mim mesmo, né? Pensa que ser pastor é apausentar, né? Mas exortar, irmãos, é guiar, exortar é consolar, exortar é confortar, exortar é você cuidar. Então, ser pastor é muito mais do que só você falar. Ser pastor é você ser alguém que dá ânimo, que cuida, que protege, que abençoa. E o dom de exortar aqui em Romanos 12 tem muito a ver com o dom de pastorear. Pastorear e exortar vem junto. E o outro dom é mestre. Ser doutor ou ser mestre. E aqui no Romanos 12 vai falar de quem ensina. Que faça isso. Se você tem o dom, se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que exerça. Você vê que é interessante que parece que nenhum dom que está nessa lista está na outra lá, a não ser o de profetizar. Mas todos os 5 ministérios que Paulo vai falar em Efésios, as pessoas precisam ter esses talentos e esses dons que estão em Romanos 12. Porque nós precisamos profetizar, nós precisamos servir, porque quem é apóstolo, quem é pastor, quem é evangelista, quem é mestre, quem é profeta, precisa servir. Então tudo isso vem de servir. Então quem serve, serve com alegria. Quem ensine aquilo que recebeu de Deus. O que profetiza, profetize conforme a medida da fé. Tem que estar de acordo com aquilo que eu creio, daquilo que Jesus é. Se você contribui, aí entra um negócio difícil, né? Aqui vai falar assim, se alguém contribui, faça isso generosamente. É difícil contribuir e tirar generosamente, né, irmão?
Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Pare para pensar que isso são todos dons práticos. E todos dons práticos para quê? Para a edificação da igreja. E se você for olhar esses dons práticos, tudo cabe nos dons ministeriais, que é do apóstolo, que é do pastor, que é do evangelista, que é do profeta, que é do mestre. Todos esses dons que está aqui em Romanos 12, tem que estar incluso no pacote dos 5 ministérios, que é ser pastor, que é ser profeta, que é ser apóstolo, que é ser mestre, que é ser evangelista. Tudo que você vai fazer, tem que fazer com zelo. Se você vai demonstrar misericórdia, você precisa fazer com alegria. Você sabe o que é interessante que Paulo separou aqui, mas que nós temos que ter tudo isso? Nós precisamos ser generosos, contribuir com generosidade. Nós precisamos servir e servir com amor. Nós precisamos exercer liderança e com zelo. Nós precisamos mostrar misericórdia com alegria. Porque isso faz parte do Evangelho de Jesus. Pensa comigo que nós estamos diante da palavra de Deus e de algo que Jesus fez por nós, que foi nos salvar. Nos deu a dádiva de conhecê-lo, de poder olhar para Ele e ter uma atitude diante daquilo que nós vimos nele. E a nossa única atitude é nos prostrar diante dele e falar assim: nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, porque nós não somos nada. E com isso nós fomos atraídos para a família de Deus, que é a igreja do Senhor. E na família de Deus Ele vai nos capacitando com dons. Dons que é charismático, é graça. Dom, irmãos, a pessoa fala assim: eu tenho dom. Não tem nenhum dom que uma pessoa possa se vangloriar e dizer assim: eu sou o cara. Porque tudo é graça. É um presente que a pessoa ganhou. Não é por ela, não é porque ela é boa, não é porque ela é merecedora. Foi Deus quem deu. E é interessante, porque assim, vamos pegar aqui o mais difícil dessa linha aqui, que é o contribuir. A pessoa fala assim: não, eu tenho o dom de contribuir, e eu contribuo generosamente. E para contribuir generosamente, a gente pensa assim: a pessoa tem que ser bem sucedida. Não é verdade? Mas Paulo vai falar que o povo, agora não vou lembrar que povo que é, mas se eu não me engano está em 1 Coríntios capítulo 8, que teve um povo lá que abençoou ele, e ele falou assim: eles deram além das suas posses, até porque eles estavam precisando de ajuda, mas eles pegaram daquilo que aparentemente eles não tinham e contribuíram generosamente. Então, esse dom de contribuir generosamente não é para quem tem. Claro que às vezes Deus chama alguém que tem esse dom e essa facilidade e o abençoa, e é uma pessoa próspera, e Deus faz multiplicar isso, amém? Você crê assim? Amém. Mas nem sempre é. Às vezes o mais generoso é o que menos tem. Como a viúva, né? Como a viúva, que deu tudo que tinha. É o povo da Macedônia, né? Que estava precisando de ajuda, mas eles contribuíram e ajudaram mais do que eles podiam. Aí, irmãos, nós olhamos para esse contexto de igreja do Senhor, que Paulo está nos ensinando e nos exortando, que é nosso relacionamento uns com os outros. E se você for olhar, quem profetiza, profetiza para quem? Para alguém, né? Quem contribui, contribui para quem? Para alguém. Quem exorta, dá ânimo para quê? Para alguém. Quem ensina, está ensinando alguém. Quem mostra misericórdia para alguém. Então, se você for olhar, tudo isso é o que nós recebemos de Deus para quê? Para oferecer para o outro. Então, o dom espiritual, o dom de Deus, o dom que recebemos de Deus, não é para nos beneficiar.
é para nós abençoar. Porque a graça e o poder não está no eu ter, mas no eu repartir. Aleluia. Deus é glorificado quando eu ofereço, quando eu reparto aquilo que Ele me deu de graça. Por quê? Porque eu sou uma extensão da bênção de Deus. Quando a gente entende isso, irmãos, não tem motivo para se vangloriar, não tem motivo para a gente pensar assim, não, eu sou merecedor, não tem motivo para pensar que você é melhor do que o outro, porque aquilo que Deus te deu é para você entregar para alguém. E é interessante que quando Jesus chegou numa figueira, e Jesus estava com fome, irmãos, tinha dia que Jesus amanhecia meio revoltado, parece, né? Ele chegou na frente de uma figueira, estava com fome. Jesus é igual você, meu irmão, que quando está com fome fica nervoso. Ele estava com fome e ele chegou numa figueira e essa figueira estava bonita e ele falou assim, eu vou procurar um fruto para mim comer. E ele procurou e não achou. E Jesus falou assim, seca, miserável. Nunca mais nasça fruto. Alguém podia falar, não, amanhã nós podia voltar, vamos regar, vamos cuidar. Não, nunca mais nasça fruto. E foi embora. Antes de Jesus revoltado, irmãos. No outro dia, vem Jesus e os discípulos passando. Eles olharam e viram a figueira seca. Ficaram impressionados. E daí eu te pergunto, por que Jesus secou aquela figueira? Porque ele estava bravo? Porque Jesus amanheceu com o pé esquerdo? Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela parecia que tinha. Não tinha nada, só folha. E não tinha. Ela tinha propaganda. As folhas estavam bonitas. Ela estava ocupando a terra. Ela parecia muito bonita, mas não tinha nada para oferecer. Aí é que entra a questão dos dons, irmãos. Às vezes a pessoa parece que tem, mas não tem nada, não oferece nada, porque o que ela tem é só para alimentar-se a si mesma. Você sabe que a planta estava fazendo a fotossíntese, estava aproveitando do sol, estava aproveitando da terra, fazia todo aquele processo, aproveitava a água que Deus mandava, mas não oferecia nada para ninguém. Oh, Deus, é igual aquela história do Pai Nosso lá, é só ver a nós, o vosso reino, nada. Então tudo que nós recebemos de Deus não é para nós guardar para nós, é para nós repartir. Porque senão Jesus pode passar e procurar um fruto e falar assim, seca, miserável, porque não tem nada. Só tem folha. Só parece que tem, mas não tem. Então quando a gente olha para esses contextos de dom, de presente, de dádiva de Deus, é para a gente oferecer. É para a edificação do corpo de Cristo. Não é para, que nem hoje em dia todo mundo quer ser chamado de apóstolo, né? Daqui um dia as pessoas vão querer ser chamadas de semideus. É um título. Não, é um dom que Deus colocou na mão das pessoas, que elas precisam usar para quê? Para edificar o corpo de Cristo, para abençoar pessoas, para poder servir o reino de Deus. Porque tudo que Deus nos deu não foi para nós, foi para que nós possamos repartir. Você está entendendo? Amém. Versículo 9. Todas as vezes que Deus vai falar, que a palavra de Deus vai falar de dons, irmãos, logo em seguida vai falar de amor. Porque tudo que a gente faz com relação ao reino de Deus tem que ser por amor. O versículo 9 vai dizer assim, o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. É interessante que aqui, ó, essa chapa aqui de madeira, ela não é assim. Ela é, por dentro, ela é mais feinha do que isso aqui. E quando você tira isso aqui, você vai ver o defeito dela. Mas quando você olha aqui, você não vê o defeito dela. Ela está bonita. Não é verdade? A palavra sincero vem do grego, de uma palavra
que era usado para as madeiras, uma tábua, por exemplo, que era lixada, que era feito um acabamento, mas ela não tinha nenhuma fissura, ela não tinha nenhum racho, ela não tinha nenhum nó. Essa madeira, quando o cara ia vender, oferecer ela para alguém, ele falava assim: essa madeira é sincera, sem cera, não foi passado nenhuma cera para tampar, não foi colocado um revestimento para esconder o defeito. Ela é naturalmente bonita, ela não tem fissura, ela não tem nada aberto, ela não tem nada machucado. E o amor deve ser sem cera, sincero, não deve ser maquiado. E servir a Deus, irmãos, é viver em sinceridade. E é interessante por quê? Porque nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus nós não enganamos. Diante de Deus nós estamos tudo sem cera. A madeira está só fissura, né? Diante de Deus não tem cera nenhuma. Às vezes a gente passa uma cera, põe uma colinha e coloca uma fita para revestir. Mas diante de Deus está o que está exposto. Está o que nós somos, de fato e de verdade. Mas o amor deve ser sincero. O amor deve ser sem hipocrisia. Só que é interessante, irmãos, que amar, aí dá um baque no coração da gente, na vida da gente, esse negócio de amar, não é verdade? Quem ama todo mundo aí? Então vamos mudar, irmãos, porque amor não é um sentimento. Amor é um mandamento. Amor é o seguinte: você vai lembrar aí de alguém que você não gosta agora. Você não gosta de alguém. Você fala: eu não vou com a cara daquela pessoa. E isso aí, irmão, não adianta nós ser hipócrita. Acontece com todo mundo. Você chega no lugar, às vezes você vai ver uma pessoa e falar assim: não bateu o santo. Não sei de onde que tiraram essa frase também, mas as pessoas falam: não, meu santo não bate com aquele fulano. E a pessoa não te fez nada, mas parece que você olha e fala assim: não gostei, não gosto, não vou com a cara dele, pronto, acabou. O que é amar? É diferente de você gostar. O que é amar? É esse cara que o santo não bateu, você viu ele ali atropelado, e você está passando, e porque você ama, e serve um Deus que ama, e que você tem todos os defeitos do mundo para ele não gostar de você, porque nós temos defeitos, e defeitos grandes que faz com que Deus não gostasse de nós, mas Deus nos ama mesmo assim, e porque Ele nos ama, Ele viu nós, naquela situação em que você está vendo essa pessoa que você não gosta, que o santo não bateu, e ela foi atropelada, ela precisa da tua ajuda. O que você precisa fazer se você ama? Ajudar. Isso é ter um amor sincero. Você não precisa gostar, você não precisa morar com ela, você não precisa comer feijão com ela todo dia, mas quando ela precisar de você, aí entra a figueira. Tem alguém com fome, a figueira precisa ter fruto, senão ela seca. Você entendeu o que é amor? Amém. É o presidente, irmãos, precisar de sangue e você ir lá doar. Isso é demonstrar amor. Para você ver a profundidade do amor. Por quê? Porque, irmãos, assim como ele, nós, aos olhos de Deus, nós somos corruptos, nós somos terríveis, nós somos maldosos. Jesus olhou para o ser humano e falou assim: vocês são maus. Se você for comparar a bondade e a santidade de Deus conosco, Ele não podia nem olhar para nós, não é verdade? Mas Ele olhou. E Ele doou vida. Doou filho. Doou tudo para nós. Pare para pensar como que isso é tremendo. Então por isso que o amor deve ser sincero, não fingido. Aí entra o oposto agora na próxima frase. Odeie. Ele está falando de amor, agora está falando de odiar. Odeie o que é mal.
Apeguem-se ao que é Bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é Filadélfia. Amor fraternal é o amor de família. É o amor de um pai e uma mãe para um filho. É o amor de um irmão para uma irmã. Paulo está trazendo para o contexto familiar. Odeie o que é mal. Odiar o que é mal. E o que é mal? É o rapazinho, o menininho do meme lá, né, que já ficou esquecido. Nós vamos pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E nós é mau também. Odeie o que é mau. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Quando a gente lê um texto desse, a gente fala assim, Jesus, então o Senhor escolheu amar uns caras bem ruins, né? Leia esse texto com atenção e pense, o amor tem que ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, nós se juntar em 10 e trabalhar o dia inteiro junto, no final do dia, vai ter um querendo pegar no cabelo do outro. Apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a você. Amém, glória a Deus. Olha como é importante isso. Por quê? Porque se você vai num lugar que você tem que pegar fila. Você já foi num lugar que você tem que pegar fila? E alguém entrou na frente? O cara de céu azul matou o outro por causa disso. Né? Então você pensa bem. Você pensa bem que você está num lugar que tem que pegar fila, alguém entra na frente, aquilo te dá uma revolta tão grande que você se sente injustiçado. Eu estou aqui há mais tempo, eu vim agora, dirigir em céu azul também é outro problema. Aí você pensa assim, nossa, mas como é lindo o Evangelho de Jesus, né? Prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. A gente não dá o lugar na fila, irmão, que dirá honra. A gente não deixa a senhorinha, a gente vai na fila da lotérica de meio-dia com pressa e vem o senhorzinho de 65 anos que estava na rua, ali do outro lado da rua, conversando, e vem e entra na tua frente, e você com pressa, você tem que almoçar, você tem que trabalhar, mas ele entra porque é direito dele, e você fica revoltado. Fala, esses velhos tem o dia inteiro para vir aqui, tem que vir na hora do almoço. Vem assim mesmo. Fala, Deus! Aí no clube do vovô, Aí, ó. E a gente ainda tem argumento contra eles. Fala assim, no clube do vovô, vocês vão dançar o dia inteiro no sábado, né? Aí agora vem pra fila, não pode ficar 5 minutos. Você vê como é que nós somos, irmãos? Se a gente não dá nenhum lugar na fila pro senhorzinho que é direito dele, e a gente dá porque é obrigado, senão não deixava. Porque a gente está mais cansado que os outros. Aqui não tem ônibus, mas se tivesse um lugar no ônibus, a pessoa chegar ali, uma senhora, às vezes está mais avantajada que você, precisava descansar as pernas, né? Ele fala, não, eu vou ficar sentado. Trabalhei o dia inteiro, também tem direito. a gente vê isso antes que ontem. Pessoas novas que estão acompanhando e vê pessoas de idade Doente, encostadas na parede. encostado na parede. Pensa bem, irmãos, que é só pela misericórdia de Deus. Sim. Só que essa conversinha aí, você já viu quem você é. E olha aí, ó. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês zelo,
sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Coloque-se de pé. Sirvam ao Senhor. Paulo vai dizer assim que Deus não é servido por mãos humanas. João vai dizer assim que ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus vai vir e vai falar assim: quando você fizer qualquer um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Então como é que eu sirvo a Deus? Servindo ao próximo, estendendo a mão, repartindo o dom que Deus me deu. Aquilo que eu recebi do Senhor não é para ficar para mim, é para eu repartir. O Senhor é glorificado quando a igreja reparte. A igreja cresce quando ela reparte. As pessoas são abençoadas quando a igreja reparte. Que a igreja do Senhor Jesus possa exercer, trabalhar com todos os seus dons em prol da cidade, em prol do próximo. Que nós possamos aprender a viver um relacionamento a partir da cruz de Cristo, que ofereceu tudo por nós. Para quê? Para que nós possamos oferecer aquilo que Ele nos ofereceu para o próximo. Para que nós possamos repartir, abençoar, cuidar, zelar, pastorear, ser apóstolo, ser evangelista, ser mestre, ensinar, buscar, aprender, entender para repartir. Porque se nós só ficarmos nos alimentando e não entregar, nós vamos nos tornar crentes gordos, obesos, ou figueiras que só tem folhas e não tem fruto. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, com esse entendimento, com essa graça, com esse dom. Pai, muito obrigado. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado por Teu amor, por Tua fidelidade, por Tua grandeza. Ah, Deus, muito obrigado porque o Senhor olhou para nós. Obrigado porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas ações, atitudes. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a melhorar. Ajude-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, a ouvir o Teu Espírito Santo. Pai amado, ajude-nos a repartir aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, através da vida de cada um dos Teus filhos que fazem parte do Teu reino e da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e que a Tua palavra venha ficar no nosso coração. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Pai, nós queremos clamar em favor da vida do irmão Ciro. Pai, dá uma boa recuperação para o Teu servo. Continue abençoando a vida dele. Abençoa a vida do pastor, Senhor, meu Deus. O Senhor toca nele, toca, Senhor. Tira toda dor, toda enfermidade, todo mal. Opera um milagre na vida do Teu filho, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoe a Tua igreja, a vida de cada um. Dê-nos, Senhor, meu Deus, uma noite de quinta abençoada, um final de semana abençoado para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.